Boa noite, meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuaremos a leitura, de acordo com o nosso projeto, da leitura dos 66 livros da Bíblia em um ano. Nós continuaremos hoje a leitura do capítulo do livro de Números, os capítulos 28, 29 e 30. Vamos lá? Capítulo 28, Ofertas Contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito e em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação, de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O trarás em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 novilho. 2/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro. E 1/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecerei 3/10 para o novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecerei 1/10 e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite,
3/10 de um efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode, para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Capítulo 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês tereis santas convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito.
com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30. Acerca de votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-o calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar num dia o que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência que si mesmo obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Eu agradeço a tua companhia, vocês que têm assistido, vocês que têm comentado, que têm compartilhado, e eu convido vocês a retornar amanhã, sexta-feira,
às 21 horas, para continuarmos a leitura do livro de Números. Muito obrigada e Deus abençoe.